ó, vamos lá. 2x2, TR, ideias do mapa, defaults, holds, granadas básicas e pensamentos, né? E é importante ter aqui, quando se fala de 2x2, que é um mapa extremamente clássico no CS, todas as versões do CS. Hoje um mapa na rotação aí, né, da Valve. Um mapa que eu curto muito, assim, particularmente falando. E mais uma particularidade, né? Eu preferia a outra que tinha essa abertura aqui, a outra versão que tem essa abertura aqui para AWP do que essa. Mas eu passei a gostar um pouco mais dessa aqui também. Vou tentar passar para vocês e compartilhar um pouquinho a ideia geral mesmo nesse mapa, um pouco do conhecimento que eu tenho também nele, que eu acho que pode facilitar também a vida aí da galera nos pugs e quem quer levar o jogo mais a sério também. Então, ó, se tratando de default aqui da TR, se tratando também de usando um time, né, como um exemplo, se baseando nos melhores times do mundo aí. Normalmente a divisão aqui de funções é feita da seguinte forma: dois jogadores que vão ser os responsáveis pelas pontas do mapa. Então, um vai ser aqui na B e o outro aqui no fundo. Então esses dois jogadores são os jogadores que estarão nas pontas. Ambos extremamente importantes. O fundo, mais importante ainda na default. E o da B aqui, muito importante também na default, no mid round, late round. Como todas as pontas dos mapas, né? E os outros três jogadores aqui, sendo eles, um deles o AWP, né? Que já é setado aqui, que faz. Vão ter mais dois jogadores aqui que vão fazer parte do bloco. E esses são os jogadores que normalmente vão dominar o mapa. Esses são os caras que estão no bloco, que estão na ação. E eles são responsáveis por completar a default do mapa. A default do mapa da Dust 2, ela é completa assim que o TR domina a varanda. Quando o TR consegue dominar o escuro baixo, dominar essa região aqui do meio, ter certeza que não tem nenhum CT aqui, tentando punir eles. Depois de dominar essa parte aqui da varanda, e aí você considera que você completou o seu default, entendeu? Você cortou o mapa. Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa aqui. Os CTs agora estão daqui pra trás, entendeu? Não tem mais aquele risco deles estarem aqui em alguma região punindo, entendeu? Então é assim que você completa e corta o mapa aqui na Dust 2. E aí eu vou explicar pra vocês os passo a passo, né? Quais são as coisas importantes. Não é nada de outro mundo, mas, por incrível que pareça, os melhores times na Dust 2 são os times que fazem melhor esse passo a passo. E de CT, os melhores times são os times que conseguem entender o passo a passo do TR, conseguem ter a resposta, né? E conseguem ter as reações para o que tá vindo, enfim. É mais ou menos por aí. Então, Dust 2 é um mapa que entender o básico do mapa é muito necessário, mas já é suficiente às vezes para ganhar de muitos times, entendeu? Você tendo um time que entende o básico bem feito aqui, o feijão com arroz bem feito nesse mapa, já é suficiente. Não é um mapa super extremamente estratégico, mas pode se tornar um mapa super extremamente estratégico. Ao dominar o básico, você consegue chegar no próximo passo. E aí eu vou mostrar para vocês os passo a passo, né? O que é importante aqui, prestar atenção. Eu falei um pouquinho das pontas, né, no início. Vou voltar para as pontas, mas agora vamos falar do bloco dos três jogadores aqui, como que funciona o início de round deles, quais são os pontos importantes, o que é que eles precisam fazer para ter certeza de dominar ali o mapa com maestria sem ser punido. E o importante aqui para eles, a função deles, o objetivo deles aqui no início do round é o quê? Dominar essa região do mapa, cortar o mapa igual eu mostrei para vocês, ter certeza que não vai ser punido de qualquer forma e ter certeza de punir caso os CTs estejam avançados ou pelo menos pegar a informação e voltar com a vida, né? A função desses três jogadores vai ser mais ou menos essa. Mais ou menos não, vai ser essa. Essa é a função não, o objetivo deles. E aí no início do round, normalmente a gente sempre vai ver dois caras vindo aqui pro escuro, um vai ficar pra B, o outro vai descer escuro baixo. Não necessariamente isso é uma regra, porque o cara da ponta, ele pode descer escuro baixo também no início aqui, dominar com o parceiro, voltar depois. Não é sempre não, né? É muito raro o CT vir avançar aqui na B e de início de round, etc. Acontece. Mas eu, pessoalmente, né, já fui muito esse cara aqui do road B. Meu auge da minha carreira, eu sempre fui esse cara aqui. E eu ia pelas minhas leituras mesmo. Então, por exemplo, pô, eu sei que é um time que bate pra caramba bem, então eu já vou ficar esse jogo, eu vou ficar aqui nas umas posições aqui que eu tenho. Por exemplo, pegar os caras que avançam. De início de round eu tô aqui paradinho. Pá, se tiver com o respawn, conseguia passar aqui pra esquerda, ficava aqui esperando os caras avançar. Ficava aqui paradinho também, essa posição é boa. A posição é boa. Aqui no escuro. Só o cabecinha aqui, ó. Só em cima dessa caixa aqui, ó. Aqui aparece o cara, a cabecinha dele, ó. Paradinho aqui, é bom. Em cima da caixa, bom. Aqui, ó, AD. Então, eu era esse cara da ponta B. Você sente no jogo, por exemplo, pô, esse round os caras não vão avançar. Esse round tá de boa, então você pode ajudar aqui seu parceiro do escuro baixo. Esses caras aqui, eles viram, pelo menos no início do round, uma dupla. Eles podem se ajudar, entendeu? Eles podem fazer play junto. Usando o exemplo lá de trás. Muito de trás mesmo. O Cold, que às vezes era o cara do escuro baixo, eu sempre tava aqui na ponta B. A gente tinha algumas jogadas juntos aqui. Então, por exemplo, eu vim aqui no início do round todo, no início do jogo todo. Tacava um Alert Smoke aqui na B. Ficava aqui na Alert Smoke.
dava um tiro, pam, tacava uma HE, enfim, enchia o saco e não ia. Outro round fazia a mesma coisa. Aí no terceiro round o Code smocava e ele já vinha aqui, ó. O Code ficava fingindo que sou eu. O Code smocava, dava um tiro, tacava as granadas, fingia que sou eu. E aí eu vinha entrando, o Code fingindo que sou eu. E o CT tá aqui, ó. Ah, é o taco de novo dando tiro lá de trás, ó. O cara tá lá, tá de boa. Aí vem uma granada de novo, o cara já dá um vacilo aqui, tá? E aí eu tô entrando aqui, ó. Tô entrando, tá? Aí eu vinha pra cá, vinha pela esquerdinha, passava a smoke aqui. E aqui eu achava, tentava matar o CT. Então isso é um exemplo de play que a gente fazia, que a gente chamava de tacode, vamos fazer tacode. Funcionava pra caramba, pegava várias kills fazendo isso, nos caras vacilando. E tudo isso era leitura, né? Pô, esse round pá, funciona. Pô, já acostumei pra caramba com aquela smoke lá, agora funciona, pá. Então, apesar desse cara aqui ser ponta B, no início do round ele tá 100% liberado pra também trabalhar como uma dupla aqui desse cara do escuro baixo e vice-versa, né? Um ajudar o outro, é importante. Então, nesse início de round nós vamos ter, normalmente, esses dois caras aqui no escuro. Esse cara aqui que vai estar pro fundo, início de round. E dois caras aqui, um deles sendo WP. Normalmente, né? O outro vai ser o cara que vai dar pé pra WP. Vai ser o cara que vai estar aqui na esquina. Vai ser o cara que vai estar aqui ajudando o cara do fundo, segurando uma flashzinha pra ele de início de round. E o AWP é o AWP. Eu não sou a melhor pessoa porque eu não sou um AWP de ofício, mas eu sei. Já joguei, inclusive, na época da Godsend como AWP aqui nesse mapa. Então, coisas que eu vejo até recente a galera fazendo. Por exemplo, é jogar essa decoy aqui de WP. Que aí você baita o som. E aí o CT fala, pô, atirou. E aí você consegue passar, entendeu? Basicamente a função desse WP aqui no início é usar a arma mais forte desse mapa e a arma mais forte do jogo para garantir tanto essa informação aqui do escuro baixo, para garantir picks no respawn, então pique fundo no respawn, pique B no respawn, que dá pra evoluir para aquele pé no escuro aqui do WP igual eu falei pra vocês. Enfim, o AWP, ele é a arma mais forte do jogo, a arma mais forte desse mapa também. É um mapa muito AWP, por incrível que pareça. E é muito importante, né, o AWP ser muito ativo aqui, principalmente nas defaults. O AWP ser o cara que vai puxar o pezinho, o AWP ser o cara que vai puxar os picks nos respawns, o AWP ser o cara que vai puxar a responsabilidade nas aberturas aqui nessa default, porque é uma arma muito forte pro mapa. Mais uma coisa que a gente precisa destacar aqui, né? Nesse bloco, nesses dois, né? Tem um cara que vai lá no escuro baixo, os dois que ficam aqui no bloco, um deles é o AWP. Normalmente, é responsabilidade deles a informação se passa escuro baixo ou não, entendeu? E aí tem algumas formas de você ver se passou escuro baixo ou não. A mais famosa, obviamente, é no pé. Tem esse pezinho aqui que você se esconde, né? Você se esconde aqui, só mira, só se passa. Fechadinho, mirando, só se passa. Tem como você sair meio rápido aqui, tacando HE pra usar o blur da HE. E aí você pula aqui pra caixa verde enquanto tem a fumaça da HE. Tem algumas maneiras e algumas formas de você garantir essa informação aqui do cara do CT do escuro baixo ou não. Caso você não tenha essa informação, não tem como garantir essa informação de alguma forma, os caras podem ter passado, é uma informação extremamente importante para você passar para esses dois jogadores aqui do escuro, para eles tomarem a decisão de como eles vão dominar o escuro, sabendo que pode ter alguém no escuro baixo, entendeu? Por exemplo, galera, pode passar escuro baixo. Nos meus times, eu prefiro que a gente tenha, na maioria das vezes, essa informação. Nem que seja, às vezes, tomando um risco aqui, sei lá, dando um pulinho aqui só de início, só pra ver se alguém passou, entendeu? Mas, às vezes, é comum nesse mapa também você ir pra outro tipo de domínio e você não tem informação se passou escuro baixo ou não, então é responsabilidade desses dois caras aqui do escuro de terem aqui domínios, né? Eu posso mostrar um aqui pra vocês, que eu usava, mas basicamente eu fazia uma flash aqui. Essa flash você consegue pegar uma capa. Essa flash você consegue ir junto com ela. E alguém fazia essa flash aqui pra mim. Tabelado aqui, ó. Tabelado não, né? Nessa parte do meio aqui da caixa pra direita, sem bater nela. Aí essa flash é pra baitar. A segunda explode. E você vem junto com ela, entendeu? Isso é uma forma, por exemplo, de você dominar o escuro baixo um pouco mais de segurança. E aí tem gente que faz molotov. Tem gente que faz mais flash. Flash assim mais retona, né, pra explodir aqui no meio. Tem várias formas aqui de você dominar. Dá pra você vir aqui pelo meio, mostrar aqui o kit de granada, uma porta smocada. Você vem aqui no top meio e faz molotov no escuro baixo. Pelo top meio. E aí comba com essa aqui já era. Enfim, é muito importante essa informação aqui dos jogadores que podem passar escuro baixo ou não. E tem diversas formas de você lidar com essa informação. Beleza, e aí voltando aqui no escuro baixo, esse jogador aqui tem que tomar cuidado com mais uma etapa que eu vou mostrar pra vocês, que seria a etapa da agressão varanda, que ela pede pra WP, o Coringa aqui segurando HE, avanço varanda aqui no geral mesmo. Esse aqui é o segundo passo, né, o segundo risco que os TRs estão correndo. O primeiro risco foi aqui no início de round entrando no escuro baixo, meio, a WP pescando e coisas do tipo, pezinho AWP. Esse foi o primeiro passo.
E o segundo passo vai ser esse perigo aqui iminente desse AWP ou algum outro CT tentando punir o cara do escuro baixo. E aí, as duas formas mais conhecidas que eu vou mostrar pra vocês aqui de evitar isso, né? São, a primeira delas, a Flash Fill, famosa. Flash Fill. Pode ser aqui embaixo também. Enfim, alguma flash que vai explodir aqui nessa região pra cegar esses caras que estão aqui. E esse cara também pode estar flashando pra ele mesmo. Você para aqui, sem dar a cara, obviamente. Mira nessa mancha aqui. No final mesmo dela aqui, assim. Só tacar paradinho, em pé. E pica junto com ela. Então, ó. Também vai cegar o AWP aqui no pé. Vai cegar a galera da varanda. É uma flash bem conhecida também. No alto nível, galera. Num alto nível, muito nível. Altão. Fierece. O que acontece normalmente é os TRs vêm pra esse passo a passo. Aí o cara aqui do escuro baixo taca essa flecha aqui. E aí ele sabe que o CT, quando ele escuta essa flecha, ele fala: opa, tacou a flecha, então o cara tá indo agora. Aí o cara vai e tá com HE já, entendeu? Porque ele sabe que o cara tacou a flecha e picou junto, o cara não viu nada, beleza, tô indo, pum, toma HE no pé, entendeu? No alto nível, o que acontece é, esse TR vem aqui, faz essa flecha, sai dela, sai da HE, espera a HE vir, aí vem a HE, aí ele vem aqui, taca outra flecha, aí ele vai, por exemplo. Ou então ele vem aqui, pede uma flash fill, TR amiguinho dele banga fill, aí o CT pensa, opa, agora ele vai vir escuro baixo, pum, deixa a HE no escuro baixo. Então você pede a flash fill, fica paradinho, vem a HE, pum, explodiu, aí agora você vai, usa sua flash. Entendeu? Então, no alto nível, é esse mind game o tempo inteiro. O tempo inteiro esse mind game. Quem tiver essas leituras, melhor essas leituras, melhor, tá ligado? Vai ter mais sucesso, vai ter mais vantagem. Porém, no nível um pouco mais baixo, não vai ter tanto mind game assim, entendeu? Você vai usar essa flecha aqui com mais tranquilidade, sem ser tão punido assim. Eu não sei depois desse vídeo, né? Se todo mundo assistir, aí já era. E aí, beleza. Então, no início do round, os jogadores do bloco, eles têm que tomar esses perigos e... junto com esse perigo, também tem um perigo do AWP aqui no meio, causando, picando, enchendo o saco. E a forma que a maioria dos times lidam com isso, né, é fazendo a smoke aqui na porta do meio, aquela que sobe tudo, né? Não é essa, é aquela que sobe tudo, tem os pixels que eu vou mostrar. É como a maioria dos times começam os rounds, né? Então, por exemplo, vem um AWP aqui, bum, montou o pezinho, aí o AWP deu um giro, beleza, não tem escuro baixo? Tem, enfim. Aí o AWP vem aqui, mira nesse cadeado aqui, mira na direita do cadeado, a margem de erro é bem... eu não sei se é muito alta, mas é difícil errar, tipo isso. Mira na direita do cadeado aqui, tacou paradinha. Bom, aí a smoke ela vai expandir aqui pra cima, ó, perceba. Tá vendo? Vai tirar a visão toda do AWP. E o segundo combo com isso é essa molotov ali na varanda, né? Mirando aqui na esquininha, correndo, tacando. O molotov evita também o avanço dos CTs aqui, né? Então, tomando esses cuidados no início do round e dominando tudo isso no início do round, é muito difícil você ser punido, entendeu? Mais uma vez, no nível mais baixo. No nível mais alto, isso que eu tô falando não é nenhum grego. Todo mundo sabe disso e todo mundo fica nessas leituras e pegando, eu sei que você sabe que eu sei e... e jogando de acordo com isso, com essas leituras. Eu, quando fazia a função de GL, eu gostava muito dessa parte, inclusive. Quando deixei a parte, era bom. Eu era bom fazendo isso, escolhendo essas coisas. Então esse kit aqui de granada no meio, com a molotov aqui na varanda, com essa flecha aqui pra tirar o cara da varanda, com a flash fill pra tirar o cara da varanda também, os dois da ponta aqui jogando juntos, com a WP pegando a info do escuro baixo, ou outra pessoa pegando a info do escuro baixo pulando, que seja, já que o AWP foi lá pra... por exemplo, a WP começou pro fundo aqui. Às vezes, você tá sem fazer nada, dá uns pulinhos pra ver se passou. Ou se não deu pra pular mesmo, não deixa pra ir, que nem eu falei, né? Aí não tem info mesmo, já era. Uma coisa que a galera tem feito também muito, né? Tacar essa molotov aqui. Não essa. Mas essa vai cair ali, ó. No escuro baixo, que aí aqueles CTs que entram no escuro baixo aqui de início, eles tomam um dano, fica, sei lá, se não me engano, uns 40 de dano que ele toma, se ele tentar passar molotov. E aí já começa o round um pouquinho miado, entendeu? Então percebam que tudo que eu tô falando aqui é cuidados e passo a passo que os times deveriam ter, né, e tem uma default, né, na Dust 2. Recapitulando tudo como ficaria a default que eu acabei de falar pra vocês. Então, ó, início de round, jogador da B, que pode ser o cara que desce escuro baixo e ajuda o parceirinho aqui. Monta pé varanda pra ele, ajuda no que precisar, pode montar combo de flash. Segundo jogador do escuro, que vai ser o cara do bloco,
que vai participar do domínio da default e vai ser o cara que domina o escuro baixo também. Então esse cara vai estar trabalhando junto com esse cara ou não, também nada impede dele também ter algumas plays aqui para B e ajudar o cara da B, mas no geral na default ele tá aqui pro escuro baixo e ele vai ser o responsável por dominar essa região aqui do escuro baixo, tomar cuidado para não ser punido com os picks da varanda, fazer as flash, pedir a flash fill. Após isso, ele vai ser o cara que vai subir aqui na varanda, vai vir aqui pra varanda e vai participar do domínio da varanda, que é o último passo para fazer pra completar a default. Enquanto isso, a gente vai ter o WP. A WP de início de round vai ser o responsável pelo controle do meio, se entra escuro baixo ou não. Ele também pode ser o cara que começa picando nas pontas, tanto na ponta do fundo, tanto na ponta da B. Ele também pode ser um cara que faz um domínio mais rápido aqui no meio. Olha o WP aqui, ó, bem comum esse pick. O WP vem aqui, taca HE. Alguns da WP vem pela direita aqui e já abre o zoom. Outros da WP faz HE e já buna aqui pra esquerda e abre o zoom também. Ou até vira varanda. Enfim, tem várias coisas aqui que dá pra fazer WP, porém no geral esse WP é o responsável por essa formação aqui no meio e por esses picks aqui nas pontas também. Vamos ter outro jogador aqui na base TR pro meio, que vai ser o parceirinho aqui desse AWP. Vai montar os pezinhos, vai também ajudar o cara do fundo caso ele precise de alguma flash, algum smoke de início de round, enfim, alguma play também, ele tá liberado pra fazer isso. Vai ajudar o WP e vai participar também do bloco aqui no domínio da varanda, junto com o parceiro do escuro baixo e junto com a WP também, que vai virar o suporte já já. Esse cara aqui também tem aquela opção de molotovar escuro baixo caso não tenha informação, tem a opção de fazer a flash fill e ajuda tanto o fundo quanto o AWP na base TR. E aí, por último e não menos importante, nós teremos o cara aqui do fundo. Esse cara aqui do fundo de início, ele tem bastante liberdade para trabalhar aqui no fundo de início. Ele pode gastar as granadas dele, ele pode fingir um domínio fundo para tirar a informação do CT. Porém, é extremamente importante que ele tenha uma comunicação boa de início de round e ele entenda o que está acontecendo aqui no fundo de início de round. Porque, basicamente, na Dust 2, o domínio fundo de início, entender esse domínio fundo de início, como foi feito dos CTs, dita muito o início do round dos CTs. Então, basicamente, se você começa aqui no fundo e você escuta muita granada caindo, muita flash, molotov azul, blá blá blá, isso é uma forte tendência que pode ter começado 3 fundo, 3A, 2B, que é um padrão no CT da Dust 2. Porém, esse 3-2 no alto nível não é sempre jogado 3-2. É muito jogado também um 2-1-2, enfim, vários outros tipos de setup que não o 3-2. Então, se você de início aqui no fundo, você identifica que começou esse 3-2, é uma informação muito valiosa para o seu IGL. Se você identificou também que começou um fundo fraco, que só tem 2 aqui, provavelmente ou só um até, isso é uma informação muito valiosa para o seu time também. Porque se o fundo começou fraco, isso significa que tem mais jogador para a região da varanda, mais jogador para a região aqui do meio, e eles estão querendo punir essa default dos TRs, entendeu? Então essa informação aqui do fundo, esse jogador aqui do fundo é extremamente importante porque ele tem que comunicar muito bem e ele tem que ter um entendimento de jogo bom para conseguir aqui organizar o time, né? E fazer o time entender onde está o perigo do mapa, basicamente. Essa é a importância do fundo. É muito importante, inclusive, muito importante. E basicamente seria essas 5 funções, né? E aí beleza. E aí vamos pro último passo aqui da default, que seria completar aqui o domínio da varanda, certo? Para completar o domínio da varanda, normalmente a gente vai ter esse cara aqui do escuro baixo e esse cara aqui. Esse segundo cara aqui que era o suporte do fundo, suporte do AWP de início de round, e agora tá vindo pro flash fill e domínio varanda. Então esses dois aqui vão se juntar e vão fazer o domínio aqui da varanda. Esse cara aqui pode ser o cara que flasha também, por exemplo. Tem essa. Flash simples. Enfim, ele pode ser o cara que flecha pra esse cara aqui dominar sozinho. O cara do escuro baixo, no caso, pode ser o cara que flecha pra esse cara aqui dominar sozinho. Ele pode juntar com o cara... Esses dois podem juntar, né, aqui no bloco pro AWP bangar aqui pra eles, por exemplo. Vira nessa quina aqui um pouquinho mais pra baixo. Sim. Também dá pra montar aqui um rambush. Tem umas molotov também que dá pra fazer. Tem molotov que você... Acho que é aqui, senhor. Ou é aqui? Acho que é aqui. Molotov também pra você tirar o pique desse cara que fica aqui, de Alper. Enfim, tem várias opções aqui pro domínio varanda, que assim que você realizar algumas dessas opções, você vai ter completado o domínio da varanda aqui. Um bônus aí pra vocês, né? Que eu tava falando daquele CT que fica atacando HE aqui na Dust 2. Então, os CTs, assim como eles também ficam atacando HE aqui no escuro baixo, quando eles escutam aquelas flash fill e a flash, aquela flash do escuro baixo que eu mostrei pra vocês, eles também fazem a mesma coisa da varanda aqui, entendeu? Então, por exemplo, eles deixam HE aqui na base, e aí fala, galera, ó, vai começar o domínio varanda agora, acabaram de dominar o meio, agora vai vir o domínio varanda. E aí quando ele escuta a flash, tá com a HE no pé aqui, ó. Escutou a flash do domínio da varanda, o TR fez isso aqui, bum, toma HE, entendeu? E aí ele vem, faz HE, pega outra aqui na base, começou as smoke, fez algum smoke, já tabelam ali, ó. Pegar o cara que faz a smoke aqui. Smoke daqui. Pam, os caras que estão aqui fazendo granada. Enfim, domínio varanda também é bom baitar, né, as flashes. Então, você baita uma, não vai.
Às vezes você vai no Rambush, às vezes você vai com duas, às vezes você vai sem nada, às vezes você vai na primeira. Então esse domínio da varanda é muito importante pra você também ter, né, a leitura ali, a malevolência. E basicamente, pós esse domínio dessa região aqui, a gente considera o mapa cortado e considera o mapa o default completo. Vou mostrar pra vocês algumas smokes bem básicas agora do mapa, tá? A primeira delas já mostrei, né, mas essa aqui do cadeado, porta do meio. Molotov lá, na varanda. Smoke fundo. Eu faço essa aqui, mas tem várias. Eu faço isso aqui. Eu paro aqui na frente desse vão. Miro no meio da porta. Eu abro essa mirona que eu tenho uma bind. Subo até esses pininhos aqui. Meio da porta. Subo até os pininhos. Jump throw. Ajuda que eu taco. Flash fundo. Eu paro aqui. Ponta dessa placa até a quina do muro. Jump throw. Tem essa flash também do carro. Parou aqui, mira nesse ferrinho um pouquinho mais pra baixo dele. Na frente da porta. Flash fill que eu mostrei pra vocês. Molotov do escrovacho. Flash do escrovacho. Às vezes, né, é comum o TR fazer essa molotov aqui, ó, quando não tem esse smoke aqui da porta. Ou outras molotovs também, que é pra tirar esse cara que fica atrás da porta. Flash, varanda. Esse aqui é pro fundo. Esse aqui é o cara aqui. E essa aqui da varanda também funciona. Só paradinho. Tranquilo. Smoke base CT. Eu miro aqui. Tá vendo que tem uma mancha aqui, assim, ó. Miro na esquerda dessa mancha. Sobe em cima da caixa. É importante você tacar essa porque ela, entendeu? Tapa tudo. Então veja a diferença, por exemplo, se eu tacar uma aqui na mão assim, ó. Como é que ela fica. Aqui o cara consegue ver a entrada da porta. E mais, né? Tem vários outros jeitos também de desmontar, mas eu tô mostrando os mais fáceis assim pra vocês. Aqui dentro do meio dá pra você desmontar aqui nessa quina. Mira na ponta aqui dessa sombra. Taca. Ups. Você vê que elas também sobem. Não pode errar. Se você não tacar na ponta, se eu errei, por exemplo, aqui, ó. Eu errei pra direita. Ela vai ficar com a fresta, entendeu? Então não pode errar. E aí eu vou passar um combo aqui de smokes varanda pra vocês pra finalizar o vídeo. Normalmente as smokes varanda, elas fazem aqui, aqui, aqui. Ups, errei. Aqui. Essas duas aqui. E aí tem Molly Rampa, Molly Goose, Molly Bomb, Flashes, enfim. E aí eu vou mostrar um kit aqui pra vocês de smokes que já serve, duas smokes já servem como três. Então você vai vir aqui, 1, 2, 3, 4 degrau no meio do quarto aqui, parado. Na janela tá vendo que tem uma manchinha aqui, ó, quebradinho aqui, sei lá. Negocinho assim meio estranho. Vira no quebradinho agachado e taca. Aí você vai vir aqui, nesse cantinho aqui, ó. Vai mirar, tá vendo que é como se fosse uma flor aqui? Vai mirar na pétala da direita superior ali, ó, tá vendo? Pétala da direita superior, aqui dá pra ver. Aqui assim, ó. Só mirar lá e tacou. E aí elas vão expandir de uma forma que vai servir como smoke CT também, entendeu? Pega essa aí é boa. Então esse é o bônus, né, pra vocês. Eu acho que basicamente pro entendimento básico assim da Dust 2, esse seria o mais completo possível que eu poderia passar pra vocês no default. Bem simples, bem sem frufrufru, mas eu honestamente acredito que dominando esse passo a passo, dominando esse entendimento de mapa aqui na Dust 2, qualquer jogador consegue evoluir no mapa. Qualquer jogador consegue entender o mapa melhor e jogar melhor no mapa, entendeu? E aí o próximo passo para você, individualmente, é o quê? CS não é só entendimento de mapa, CS também é bala, CS também é entender a sua função, fazer as melhores plays na sua função, ter as melhores leituras, mas beabá, a casinha, né, os pilares da casinha bem montados, fazem toda a diferença, seja você um jogador que está iniciando ou seja você um jogador XRS, né?
Da mesma forma que eu faço esse vídeo aqui pro YouTube, da mesma forma que eu falo pra vocês, eu falava também com jogadores mais novos que passaram comigo ali na época que eu virei GL, né? Então, a mesma coisa, mesma ideia, mesma noção. Óbvio que no time profissional o nível de exigência é maior, mas é básico, mas funciona. Feijão com arroz bem feito funciona sem dúvidas. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aí nos comentários também qualquer outra sugestão, qualquer elogio ou crítica negativa. E é nóis, tamo junto, um abraço.